Amém, queridos? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Vamos finalizar aqui o capítulo 5 e, de fato, Deus tem falado verdades tremendas aos nossos corações na leitura desse Evangelho. Esse Evangelho ele é tremendo, ele é maravilhoso. Eu creio que Deus preparou esse Evangelho para nós no momento certo, porque nós sabemos que João ele foi arrebatado em espírito quando estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. E nessa vibe maravilhosa, depois que ele foi livre da ilha de Patmos, ele escreveu esse Evangelho. Então esse Evangelho ele trata muito acerca de conversas muito particulares de Jesus. E nós podemos extrair verdades tremendas. E esse Evangelho ele já começa falando acerca da divindade de Jesus Cristo, que subsiste com o Pai desde a eternidade e exalta o Filho de Deus de uma forma tão sublime, tão maravilhosa. Jesus Cristo, que é a imagem exata de Deus, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. A ele a glória e o domínio eternamente. Santo, santo, santo é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Meu Deus. Então, esse ambiente maravilhoso de Apocalipse fez com que João fosse inspirado pelo Espírito para poder explicar o Evangelho. E aqui tem verdades tremendas que não tem nos outros evangelhos. Então esse Evangelho de João ele complementa os outros evangelhos. Amém, queridos? É maravilhoso o livro de João. Então o Espírito já há algum tempo tem me impulsionado a meditar ainda mais nesse livro. E é um privilégio para mim, mas também é uma responsabilidade poder compartilhar com os irmãos esse livro maravilhoso. Então não se cansem com a série, ela vai ser longa mesmo. Ainda estamos no capítulo 5 e essa é a parte 45 da série. Então se mantivermos a média aí, vamos ultrapassar os 150 partes, mas não tem problema. Cada mensagem, cada gravação é uma verdade maravilhosa que nós podemos extrair para o nosso coração. Amém, queridos? Senhor, graças te damos por estar aqui para ministrar a sua palavra. Tudo que nós te pedimos, Senhor, é espírito de sabedoria e de revelação. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, Senhor. Que nós possamos contemplar a beleza da tua santidade, Senhor. Reconhecer as nossas limitações. E que nós possamos ser totalmente dependentes da ação do seu Espírito, Senhor. Qual pai, sendo mau, ele dá coisas boas a seus filhos? Se o filho te se o filho pedir ao pai humano um peixe, ele não dará escorpião. Se pedir um pão, não dará pedra. Então, quanto mais a ti, Jesus, que nos leva a Deus, o Pai dos Espíritos, dos justos aperfeiçoados, o Pai maravilhoso que nos amou, ele nos dará o Espírito Santo para quem pedir. E nós já temos a tua presença, é isso que importa, Jesus. Já estamos supridos de todas as nossas necessidades. Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, nos guardando, nos protegendo. Por isso que nós não devemos, Senhor Jesus, andar ansiosos por coisa alguma. Nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Obrigado, Jesus. Então que essa consciência esteja cada vez mais alta na vida dos nossos irmãos, dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam ter mais paixão por Ti. Que eles possam se aproximar de Ti cada vez mais. Para que Tu possas se aproximar deles. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa obra na cruz maravilhosa. Obrigado, Senhor Pai maravilhoso, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Obrigado, Senhor Deus, que fez com que Jesus assentasse ao teu lado e lhe deste um nome acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Obrigado, meu Pai, que destes a Jesus a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A autoridade sobre todas as coisas, Senhor. E essa autoridade está nos seus ombros, e os ombros fazem parte do teu corpo. Somos nós, Senhor, que estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, Senhor Jesus. Essa obra é maravilhosa. Nós estamos aqui por causa de vidas, Senhor, de edificação de vidas, contribuindo para a edificação do teu templo. Obrigado, Jesus, por essa ferramenta maravilhosa chamada internet, por esse celular maravilhoso que eu dediquei para ti, Jesus. Consagrei esse celular para ti. Esse trabalho é teu, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fica à vontade nessa gravação para ministrar ao nosso coração aquilo que tu queres falar e não propriamente aquilo que nós queremos ouvir. E que nós possamos ser ouvintes praticantes da palavra. Porque ao praticarmos a palavra, damos legalidade para que o seu poder se manifeste na nossa vida e nas pessoas ao nosso redor, Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Por tudo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estou animado, muito animado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Glória ao nome de Jesus e glória ao nome do Pai, através do Espírito Santo, que flui deles. Aleluia! Então vamos lá. Verso 38. Na última gravação nós finalizamos até o verso 37 e vamos dar continuidade a partir do verso 38 até o verso 47, quando finalizaremos o capítulo 5. Vou só ler um pouquinho antes para nos contextualizarmos. Vou ler do verso 37 e darmos continuidade. Jesus conversando com os fariseus, que estavam... O pano de fundo é esse. Jesus, no capítulo 5, ele curou um aleijado de nascença, que há 38 anos não andava, e Jesus o curou de forma maravilhosa no tanque de Betesda. Por ele não poder andar, ele não podia chegar até aquele tanque em que era agitada pelos anjos, e ali, o primeiro que chegava ali, os primeiros, falando de cabeça aqui, eu não lembro dos detalhes, mas acho que eram os primeiros que chegavam ali, eram curados, e ele não tinha quem levasse ele. E Jesus, o Senhor que sara, se apresentou para ele, e ele estava limitando, né, as condições, as circunstâncias para receber cura. Só que Jesus falou, o curador está aqui, você crê que você pode ser curado? E aí Jesus o curou de forma maravilhosa, e aí ele ficou muito feliz. Só que os religiosos, invejosos, fariseus, perturbaram a vida daquele homem, perturbaram a vida de Jesus, dizendo que ele estava curando num sábado, e nós aprendemos que no sábado há trabalho, só que é um trabalho para abençoar pessoas. Deus trabalha até hoje, meus irmãos. Isaías 64, verso 4, está escrito que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus falou que meu Pai e eu trabalhamos até agora. Então, sábado não é um dia de cruzar braços. É um dia em que nós descansamos das coisas deste mundo, dos nossos trabalhos, para podermos nos dedicar às coisas de Deus. E fazer o bem no sábado nunca foi proibido. E nós aprendemos que nós somos, né, aliás, Cristo Jesus em nós é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus é o nosso descanso. Ele é o Senhor do sábado. Mas, antes de Jesus vir, o sábado semanal, ele era obrigatório, mas não era proibido fazer o bem no sábado. E os fariseus, impressionantes, né, eles criaram um Talmud, né, a lei oral, a interpretação segundo eles acerca da lei, da Torá.
e por causa dessas tradições humanas, enfim, invejas, e eles também não se preocupavam em amar o próximo, e por não amar o próximo, eles não cumpriam a lei. Andavam em pecados, mas ficavam se garantindo nos ritos, né? na religiosidade. E nós puxamos para a nossa vida, porque também nós não adianta nós irmos para os cultos, servirmos na igreja, levantarmos as mãos, mas termos uma vida que não se importa com as pessoas, que não obedece aos mandamentos. Então vimos tudo isso, vimos também associando a cura daquele aleijado para a nossa vida espiritual. Lemos um salmo maravilhoso, acho que foi Salmo 69, que estávamos num lamaçal de pecado, mas Deus nos tirou, nos colocou de pé. E apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, diz: aqueles que julgam estar em pé, olhe para que não caia. Por isso que Jesus falou para o ex-aleijado: olha só, você está em pé, está curado, agora não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Então esse é o pano de fundo, e Jesus começou a debater com os fariseus, e paramos aqui no verso 37. Lemos também sobre a vida eterna, Jesus falando acerca da vida eterna. Eu gravei 6 vídeos da porção 24, do verso 24 ao verso 29 do capítulo 5, falando acerca da vida eterna que temos hoje e a vida eterna que nós conquistaremos no futuro. Esse capítulo 5 é maravilhoso, né, meus irmãos? E vamos finalizá-lo hoje no nome de Jesus. Então, verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Está falando acerca dele mesmo. Porque sem ele, nós não podemos ouvir a direção do Espírito, que é ele mesmo. Então, sem ouvir, como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos ter direção? Nós lemos um texto aqui muito interessante de Isaías 30 na última gravação. Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti. Jesus Cristo, o Espírito que diz às igrejas: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então, o ouvir vem pela palavra de Deus. E também nem visto a sua forma. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, ele é a palavra que fala ao nosso coração, ele é a voz, ele é o Espírito que diz, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, ninguém jamais viu a Deus, só Jesus. Então ele se mostra como a imagem de um Deus invisível. E os fariseus, por andarem em pecados, por não amar o próximo, eles jamais ouvem a direção do Espírito e nem conseguem contemplar a forma de Deus, que é Jesus Cristo, a imagem do Pai, a exata expressão do Pai, a imagem do Deus invisível. E ele continua no verso 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Ele é a voz que criou todas as coisas, né? A palavra proferida. Ele é a forma de Deus, ele é a imagem exata de Deus, e ele é a palavra, meus irmãos, a palavra escrita. É Jesus Cristo também. Então não tendes a sua palavra permanente em vós. Jesus falou isso em João capítulo 15. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, por eles rejeitarem a Jesus, a voz, a forma de Deus e a palavra, então eles não tinham a vida eterna. Então, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem o Pai enviou. Amém, queridos? Judeus rejeitaram a palavra de Deus, o Messias, o Criador de todas as coisas. Como é que eles podem rejeitar o Criador de todas as coisas? E Jesus continua no verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E de fato, as Escrituras têm nelas a vida eterna, meus irmãos. Por isso que nós devemos valorizar a palavra escrita de Deus. O que temos feito com essa palavra? Meus irmãos, é inadmissível um cristão não ler a Bíblia, não meditar na palavra. É inadmissível, porque é na palavra escrita que tem a vida eterna. Amém?
E elas, ele continua, e são essas que testificam de mim. A lei, os salmos, os profetas, tudo apontam para Jesus. Porque Ele é a palavra de Deus. É Ele que criou todas as coisas. Por sua vontade, tudo foi criado. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Mas, contudo, no verso 40, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, aí ele continua, eu não aceito glória que vem dos homens. Por que eles não iam até Jesus? Porque eles amavam mais a glória dos homens. Jesus falou aqui, ó, eu não aceito a glória que vem dos homens, mas vocês aceitam. Por causa disso, vocês não estão dispostos a tomar a cruz de vocês para me seguir. Jesus o tempo todo fala isso. No próximo capítulo que nós vamos ler, Jesus fala sobre isso para a multidão. A multidão queria Jesus como seu solucionador dos seus problemas desta vida passageira. Só que Jesus falou acerca de aliança, de cruz ali. E duro foi aquele discurso para eles. E eles voltaram as costas. Amém, queridos? Então, eles não queriam vir para Jesus para ter vida. E só tem vida quem está disposto a perder a sua vida. Olha aí. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é essa moleza que está sendo pregado por aí nos nossos dias, não. O Evangelho requer renúncia. Abrir mão de si mesmo para que Jesus venha e nos encha da sua glória. Mas nós precisamos entender que é necessário passarmos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. E quem não está disposto a perder a sua vida vai a ganhar aqui, mas vai perder para todo sempre. Amém, queridos? Então é isso. Se quisermos de fato cumprir a nossa missão, devemos estar dispostos a abrir mão de tudo, inclusive da nossa própria vida por amor a Cristo, e sermos totalmente dependentes da direção do Espírito Santo. Aí ele continua, eu não aceito a glória que vem dos homens. Tem até um texto que eu anotei aqui muito interessante, né? Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 6, versos 1 a 5. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita, a tua mão esquerda, o que faz a sua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, os fariseus, eles estavam muito preocupados em agradar a homens. Lembra que o apóstolo Paulo falou isso em Gálatas capítulo 1? Se você quiser agradar a homens, se eu, Paulo, quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, nossa carne tem uma tendência de querer agradar a todos. Isso está em todos nós. Nós sempre vamos nos preocupar, a nossa carne sempre vai querer se preocupar em sermos bem-quistos pelas pessoas. Mas o reino de Deus é diferente, meus irmãos. O reino de Deus faz com que nós não nos importemos com isso. No vídeo de ontem, eu gravei para os irmãos acerca do profeta Micaías, um profeta em meio à multidão de profetas. Um profeta contra 400 profetas. E ele abriu mão de si mesmo. Não se preocupou em agradar o rei, em agradar os demais. Foi ameaçado. E ele manteve-se fiel até o fim. E no final das contas, a palavra dele prevaleceu. E é exatamente o que nós vamos meditar no próximo capítulo. Jesus não se importava em agradar a multidão. Ele se importava, sim, em ser fiel ao seu chamado. E ele é ciente de que a minoria sempre vai responder. Sempre a minoria, meus irmãos. E que Jesus falou, eu sou o caminho, a porta sou eu, mas a porta que leva ao Pai é estreita.
E o caminho que sou eu é apertado. E são poucos os que entram por ele, os que andam nele. São poucos, meus irmãos. Nós seremos sempre a minoria. Então, se nós estivermos nos preocupando em agradar multidões, vamos fazer qualquer outra coisa, menos pregar o Evangelho. Amém, queridos? Então, Jesus falou no verso 40, contudo, por mais que vocês examinem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são de fato elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Porque, se quiser me seguir, tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E eles não queriam fazer isso. E eu não aceito glória que vem dos homens. A glória é meu Pai que me dá em secreto. Olha só, meus irmãos, as conexões, né? Verso 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Por que não tem amor de Deus? Porque o amor de Deus é amar ao próximo. E eles não estavam nem aí para aquele aleijado que foi curado. Aqui o contexto dessa conversa. Eles estavam perturbando Jesus, o rapaz que foi curado. Meus irmãos, 38 anos sem andar. O homem foi livre daquela escravidão de depender de outras pessoas para andar. E ele foi curado, liberto daquela escravidão. E eles nem aí para a pessoa. Então eles não tinham amor de Deus. Eles não cumpriam a lei de Deus. Porque não amavam o próximo. Quem ama, cumpre a lei. E eles não cumpriam a lei, porque não amavam. E a prova de que eles não tinham amor de Deus é exatamente isso. Porque quem está cheio do amor de Deus ama pessoas, ama os inimigos. Amém, queridos? Aí Jesus continua no verso 43. Eu vim em nome de meu Pai. O Deus que vocês falam, né, que tem, que na verdade nós vamos compreender em João 8, que Jesus fala que o pai deles era Satanás e não o Pai de Jesus Cristo, né? Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Agora, se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Eu creio que aqui Jesus está profetizando acerca do anticristo, que vai enganar os judeus ortodoxos que não creem em Cristo Jesus. Eles vão crer nesse anti-messias. Eles vão crer no anticristo. E os outros que não aceitarem a marca da besta, os outros judeus que vão negar a Jesus, mas que no final das contas, na grande tribulação, eles não vão aceitar, vão ter alguns que não vão aceitar a marca. Estes vão reconhecer Jesus tarde demais, mas por não aceitarem a marca, eles vão fazer parte das nações que restarão no milênio. Enfim, isso é outro assunto. Se vocês quiserem aprender um pouco sobre milênio, eu gravei aqui nesse canal sobre milênio literal. Escreve lá meu nome, milênio literal, ou vai na playlist milênio literal. Eu gravei 5 vídeos bem resumidos, mas muito bons. E eu provando para os irmãos pelas escrituras que o milênio é literal e que a igreja ela não vai reinar sobre ela. Não haverá nações de pessoas que não serão igreja, que não terão seus corpos glorificados, que vão morrer no milênio, vai ter pecado no milênio, enfim, nós vamos sacerdotar sobre essas nações que restarão. E os judeus, que reconhecerão Jesus tarde demais, também fazem parte desses povos. Enfim, se vocês puderem assistir, eu recomendo, tá? Então, continuando. Então Jesus falou, outro virá em seu próprio nome, e esses vocês vão receber. Verso 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? É isso, meus irmãos. Eles estavam mais preocupados em agradar as pessoas, em ser bem-quisto por elas. Vaidade pura. Hoje não tem isso não, né? Nas igrejas não, né? Não tem isso não. Nas redes sociais, não, que é isso. Ninguém está querendo se promover, ninguém está querendo se aparecer, ninguém está querendo ser destaque, ser visto. Olha só minha roupa nova, olha meu prato, olha que viagem que eu estou fazendo, olha as fotos, né? Não, ninguém se preocupa com isso não. Está todo mundo se preocupando em fazer com que Jesus apareça, e não eles mesmos, né? Enfim, só aconteceu isso na época de Jesus.
João capítulo 12, versos 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso é um espírito que até hoje está em muitos nas igrejas. E a nossa carne luta para poder ter esse reconhecimento. Essa luta para poder ser reconhecido, se preocupando consigo mesmo, em querer ser destaque. Esse espírito estava até mesmo nos discípulos, meus irmãos. Não sei se vocês sabem, eles estavam batalhando lá com eles lá. Quem seria o maior no reino vindouro? Né? Inclusive a mãe de 2 deles chegou para Jesus e falou: Jesus, no teu reino vindouro, né, faça com que os meus 2 filhos, um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Né? Eles estavam discutindo quem seria o maior no reino e Jesus os repreenderam. Né? Quer ser o melhor, o reino, quer ser destaque no reino? Seja o primeiro a servir. E mesmo assim, é meu Pai quem vai determinar quem vai ser o maior ou não. Então esse espírito de querer se engrandecer, de querer ser melhor, de querer ser destaque, isso está na nossa carne, meus irmãos. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Deve ser por isso, né? Deve ser não, é por causa disso que a igreja está dividida nos dias de hoje por placas denominacionais. Ah não, minha igreja ela é melhor do que a outra. Vem pra cá que você vai ser bem sucedido. E se você sair do nosso ministério, você vai se dar mal no outro. Né? A minha igreja tem toda a verdade, ali é uma disputa. Meus irmãos, isso é carne pura. Carne pura. E Jesus o tempo todo combatendo contra isso. Né? A gente fala mal dos fariseus, mas sem perceber, nós estamos agindo igualzinho a eles. Disputa, disputa. Né? Isso estava acontecendo com a igreja de Coríntios. Né? Ah, eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Cefas. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Cristo. Até Cristo estava lá. Né? Não, Cristo está dividido. Né? Paulo é alguma coisa? Apolo, quem são Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Então, meus irmãos, esse espírito de competitividade não pode estar na nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro na minha vida e na sua, se você abrir seu coração para a verdade, em nome de Jesus, nós não vamos viver nesse espírito de competitividade, de querer ser mais destaque do que o outro. Não, nós vamos, em nome de Jesus, considerar os outros superiores a nós mesmos. Vamos nos humilhar, exaltar os nossos irmãos e não querer ser melhor do que ninguém. E cada um fazendo aquilo que Deus determinou para fazer, para que o bem maior, o reino de Deus, possa ser estabelecido. Amém, queridos? Jesus fala no verso 45, ele continua: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é o próprio Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Por quê? Porque se de fato cressem em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E de fato, Moisés profetizou acerca de Jesus, Deuteronômio 18 e 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti. Jesus é leão da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá, dos lombos de Davi. De teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés está falando para as 12 tribos. Do meio de vocês virá um profeta, o Messias. A ele ouvireis. Só que os fariseus não estavam ouvindo a ele. Então o próprio Moisés vai julgar a eles. Por quê? Porque eles estavam colocando a confiança em Moisés, só que o próprio Moisés falou acerca de Cristo Jesus. Então, crê em Moisés, exalta a Torá, mas a Torá é Cristo, que está apontando para Cristo. É isso, meus irmãos. Cristo Jesus é o cumprimento de toda a lei. Cristo Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ele é a própria palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Verso 47. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isto quer dizer que Jesus, ele pregava o tempo todo a Torá.
Ele pregava o tempo todo os salmos, os profetas. Jó, Jesus menciona Jó também, faz parte também das Escrituras. Os reis, Samuel, reis, crônicas, provérbios. Jesus fala muito também por parábolas ali, provérbios, né, Ruth, Esté, enfim. A palavra, meus irmãos, aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Amém, queridos? Finalizamos aqui o capítulo 5. Na próxima gravação, se Deus quiser, se Deus permitir, se estivermos vivos, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 6 de João. Se preparem, tem muitas verdades maravilhosas ao nosso coração. Amém, queridos? Então a essência da mensagem de hoje é que nós possamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Diga não ao espírito de competitividade entre os irmãos. Somos um só corpo, um só pensamento. Em cada alma deve haver temor. Em cada alma deve haver esse espírito de comunhão, de considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Que nós possamos estar dispostos a lavarmos os pés uns dos outros, servindo uns aos outros com amor, porque a fé atua pelo amor. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.